Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, eminentes pares, senhora procuradora, doutora Ludmila, que nos dá a satisfação de participar da sessão. Servidores, está aberta a sessão, aprovada a ata da sessão anterior. Os anúncios de adiamento ficam em relação aos pedidos de vista do processo 5436, que é o item 2.1 da pauta física, e ainda o 601, 17538, itens, ou melhor, item 1.1 da pauta eletrônica. Temos também pedido de adiamentos que foram feitos agora, recentemente, né, antes da abertura, que é o 1.4 PJE 06000943, da relatoria do Dr. Bruno. Temos também, esse é o 1.4 do PJE. Tá. E também esse é retirado de pauta, é o 2.2, é o processo 8664, da relatoria do Dr. Fábio Henrique. É isso? O Dr. Bortolucci quer fazer uma anotação com relação ao fórum eleitoral que está sendo promovido pela EGE, e eu acho de bastante pertinência, até para que nós possamos reservar nos nossas agendas, né, para essas datas, né, não assumirmos compromisso, porque temos aqui um evento com uma participação de vários doutrinadores que me parece, ou melhor, com certeza vai ser de grande relevância para o engrandecimento não só da escola, mas também para o processo eleitoral como um todo. Eu gostaria então de passar a palavra ao Dr. Bortolucci para fazer o convite e essa referência a esse acontecimento. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, digna Procurador Regional Eleitoral, servidores, senhores e senhoras. Eu peço a todos, por favor, que reserve os dias 25 e 26 de junho, que será, esses 2 dias, nós faremos esse fórum eleitoral denominado Cenário de Desafios e Perspectivas. Justifico por que junho. Temos as eleições em abril. Em maio temos 2 eventos, um em Curitiba, né, que é uma repercussão nacional, e também temos o resultado das eleições aí, com recursos e tudo mais. Então, nós agendamos para 25 e 26 de junho. E me permita rapidamente mencionar os temas e os expositores que já confirmaram presença. Primeiro, painel 1, os reflexos das inovações legislativas para o processo penal nas eleições. Exposição, Janiele Portela, professora de pós-graduação em Direito Eleitoral e coautora de obras de Direito Eleitoral. Também haverá a participação de Luiz Carlos Gonçalves, Procurador Regional da República, e também coordenador de eixo temático Crimes Eleitorais e Processo Penal. Painel 2, registro de candidatura e os mecanismos de impugnação. Expositor, Rodrigo Zílio, também professor e autor de vários livros de Direito Eleitoral. Painel 3, ineligibilidades na jurisprudência atual do TSE, questões importantes para 2020. Expositor, Volgane Carvalho, também autor de várias obras de Direito Eleitoral. Painel 4, propaganda eleitoral e poder de polícia, expectativas para as eleições. Alexandre Basílio, também conhecido no campo do direito eleitoral. E reflexões sociais e eleitorais por Diogo Reis, que inclusive é consultor da Organização dos Estados Americanos em relação às eleições brasileiras. E painel 6, condutas vedadas a agentes públicos, com a doutora Vânia Aieda, advogada e professora de pós-graduação da Universidade UERJ, do Rio de Janeiro. E, finalmente, o painel 7, financiamento e prestação de contas, com Lara Marina, que é assessora jurídica de juiz-membro do TRE Minas Gerais e professora de Direito Eleitoral. Está em aberto aqui, porque próximo do evento nós vamos colocar os mediadores e, por óbvio, que vossas excelências terão a preferência para constarem na agenda como mediadores. Por isso que eu peço a todos que marquem nas suas agendas para poderem valorizar o nosso evento com vossas presenças. Presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, com relação a isso, eu parabenizo pela realização do fórum. E eu estou dizendo agora, porque consta aqui que da abertura estaríamos o Gilberto, esse que vos fala, e Vossa Excelência.
em junho eu estarei usufruindo, para mim, merecidas férias. Então eu não estarei presente. É só para justificar, porque se eu poderia fazê-lo posteriormente, mas agora já arruma fala com a Marilsen, Sim. ela poderia Tá bom, participar. Tá? Vamos sentir a vossa ausência. Inclusive, senhor presidente, até estarei presente, mas certamente outro colega estará à frente da diretoria, mas terei o prazer de poder estar presente. Muito obrigado. Na oportuna manifestação, eu vou consignar isso. Muito obrigado, senhor presidente. Fica anotado, então. Doutor Bortolucci, o 2.3 é da relatoria de Vossa Excelência 2.3, processo 34757. É um recurso eleitoral em prestação de contas. Cargo vereador Planalto da Serra, 34ª Zona Eleitoral, eleições 2016. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. O recorrido é Elias Souza Laranjeira. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, Chapada dos Guimarães, que aprovou com ressalvas a prestação de contas de campanha do candidato a vereador Elias Souza Laranjeira, referente às eleições de 2016. Em suas razões recursais, o recorrente expõe que a aquisição de combustível realizada pelo candidato é incompatível com o único veículo declarado. Sustenta que a inconsistência revela a pouca confiabilidade das informações ofertadas e evidencia a falta de transparência nas informações, ensejando a desaprovação das contas. Intimado a apresentar contrarrazões, o candidato quedou-se inerte. Em seu parecer ministerial, adota a Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça, senhora procuradora. Mantenho a manifestação anterior pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, retorna a palavra. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalva a prestação de contas de campanha do candidato a vereador Elias Souza Laranjeira, referente às eleições do ano 2016. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a desaprovação das contas apresentadas em razão da falta de confiabilidade nas informações prestadas. Isso porque o candidato declarou inicialmente o gasto de R$ 535,99 com combustível, sem registrar, no entanto, despesas com locação e cessão de veículo. Após a impugnação do Ministério Público, o candidato vem aos autos e declara a cessão de veículo modelo Chevrolet Spin em seu valor no período de 15 de setembro a 1º de outubro. Proferida a sentença de aprovação das contas com ressalva, o Ministério Público Eleitoral insurge-se contra a sentença sob o fundamento de que os gastos com combustível do candidato são incompatíveis com o único veículo declarado em campanha. Isso porque o candidato declara 2 abastecimentos, um de 40 litros e outro de 95,35 litros, sábado, véspera da eleição. Destaca que o único veículo declarado possui capacidade de abastecimento de 53 litros, sendo, portanto, o abastecimento ocorrido no sábado de 95 litros, incompatível com a sua capacidade. Pois bem, analisando os argumentos lançados pela recorrente, verifico que a ele assiste razão. O gasto de R$ 535,99 com despesa de combustível é substancial comparado ao total de gastos na campanha, que é de R$ 1.596, não havendo como se admitir que a regularidade pode ser desconsiderada pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, não há como admitir que a não comprovação de sua correta utilização não afete a lisura da confiabilidade das contas. O fato de ter havido a aquisição de 95 litros de combustível por um candidato correspondente a R$ 337 no sábado, que antecede ao pleito, havendo este declarado o uso de tão somente um veículo, cuja capacidade de abastecimento seja no máximo 53 litros, expõe a fragilidade das informações prestadas e impossibilita a essa justiça especializada a analisar a real destinação dada ao combustível. Eu apresento aqui uma jurisprudência e destaco que, ainda em razões recursais, não foram contrarrazoadas pelo candidato, não sendo possível, dessa forma, presumir para que fim o combustível foi adquirido. Verifico que o gasto corresponde a aproximadamente 30% do gasto em toda a campanha, o que é um percentual substancial para o caso. Com essas considerações, senhor presidente, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou dando provimento para julgar e desaprovar das contas de Elias Souza Laranjeira relativas às eleições de 2016. Dando provimento. Sim, está em consonância com o parecer. Em consonância. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanhe o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jackson. Debatedor Sebastião. Com o relator.
O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do doutor Luiz Bortolúcio, 2.4 é o processo 49738. É um recurso eleitoral, prestação de contas, candidato ao cargo vereador Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral, eleições 2016. Recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Jorge Hamilton de Miranda Souza. Relator com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, Chapada dos Guimarães, que julgou aprovadas, com ressalvas, prestação de contas de campanha do candidato a vereador Jorge Hamilton de Miranda Souza, referente às eleições de 2016. As contas foram aprovadas com ressalvas sob o fundamento de que as irregularidades apontadas não são graves para ensejar a desaprovação das contas, sendo possível a anotação de simples ressalva, em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente, Ministério Público Eleitoral, em suas razões recursais, aduz que os gastos, omissão de gastos, tal como feito pelo candidato, tem o condão de ludibriar a Justiça Eleitoral, uma vez que não há como se auferir ou auditar de fato sua prestação de contas. Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja reformada a sentença para desaprovar as contas do candidato. Intimado o recorrido deixou de apresentar contrarrazões. Em seu parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela reforma da sentença para desaprovar as contas do recorrente. É relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora? Mantém parecer pela reforma da sentença quanto à aprovação com ressalva das contas do candidato Jorge Hamilton de Miranda Souza. O parecer que é pela desaprovar? O parecer é para dar provimento ao recurso. Isso, para julgar, para desaprovar, reformar. não é isso? Sim, Pois não. desaprovar. Retorne então a palavra, senhor procurador. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, Chapada dos Guimarães, que julgou aprovada com ressalva a prestação de contas da campanha de Jorge Hamilton de Miranda Souza, candidato não eleito para o cargo de vereador das eleições de 2016. As contas foram julgadas aprovadas com ressalvas em razão das inconsistências formais encontradas não terem comprometido a análise das contas. Por sua vez, busca o recorrente a reforma da sentença, aduzindo em síntese que o candidato omitiu gastos com advogado, combustíveis e veículo, assumiu ter realizado despesas em dinheiro e não apresentou extratos bancários. Pois bem, no que tange à ausência de registro de gastos empregados com advogado, o parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução TSE 23.463/2015, dispõe, e é de conhecimento de todos, que os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses do candidato ou do partido em processo não poderão ser pagos com recursos de campanha e não caracterizam gastos eleitorais. Nesse sentido, a não contabilização das despesas com advogado e contador não impede a auditoria das contas e não pode ser considerado falha grave para fins de seu julgamento. E aí eu cito aqui precedentes jurisprudenciais. Com relação à utilização de veículo e combustível por parte do candidato, alega o recorrente que o candidato é taxista e, assim, esse seria um gasto por ele realizado durante a campanha. Ocorre que o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau não trouxe aos autos qualquer prova de gasto irregular com combustível e locação ou cessão de veículo, limitando-se a afirmar uma omissão de despesa decorrente do fato do candidato ser taxista. Conforme precedentes dessa Corte Eleitoral, a desaprovação de prestação de contas não pode se basear em simples presunção, sendo necessário prova robusta da ocorrência da irregularidade, o que não ocorreu no presente caso. No tocante à ausência do extrato bancário, verifica-se tratar de falha grave, pois impossibilita a real verificação contábil da campanha realizada pelo candidato. Nesse sentido, já se pronunciou o TSE. Intimado a se manifestar, o candidato informa que não teve movimentação financeira e que a conta foi encerrada logo após as eleições. Relata que, ao solicitar a emissão do extrato ao gerente do banco, foi informado da impossibilidade, tendo em vista o encerramento da conta. O candidato apresenta termo de encerramento da conta e requer seja oficiado ao banco para que esse forneça os extratos. Entendo que o fornecimento dos extratos é medida que deve ser adotada pelo candidato, não cabendo à Justiça Eleitoral sanar o impasse havido entre ele e a instituição bancária para o fornecimento de documentos. No entanto, verificados os extratos bancários eletrônicos disponibilizados para a Justiça Eleitoral por meio do sistema SPCEW Web,
é possível inferir que, de fato, a conta bancária do candidato não teve movimentação financeira. Dessa forma, a não apresentação pelo candidato caracteriza a irregularidade passiva de anotação de ressalva, visto que não prejudicou a análise das contas. Assim, não obstante se verificarem imperfeições na presente contabilidade, tal qual a afirmação do candidato que as despesas foram pagas em dinheiro, sem constituição de fundo de caixa, é disso que nem toda a irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática desaprovação das contas do candidato ou do partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se os deslizes foram capazes de inviabilizar a fiscalização de contas. Registre ainda que o candidato recorrente obteve a quantia de 0,85% dos votos válidos na campanha eleitoral de 2016, o que revela uma campanha de pouca expressividade. Assim, diante da inexistência de prova que comprove os gastos omitidos com combustível e veículo, bem ainda o parecer da unidade técnica pugnando pela aprovação, resta evidenciado que o recorrente não teve a intenção deliberada de se furtar do controle da Justiça Eleitoral no monitoramento dos gastos de campanha. E aí eu apresento aqui alguns enxertos jurisprudenciais nesse sentido. Ademais, considerando as especificidades do caso em julgamento, sobretudo a ausência de movimentação financeira sob a ótica da razoabilidade, não se identifica a má-fé ou tentativa de omissão de despesa pelo prestador de contas, o qual trouxe esclarecimentos relativamente aos fatos alegados. Portanto, com base no exposto, ratifico o entendimento do magistrado da COR em invocar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aplicar apenas ressalva na referida prestação de contas. Do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso interposto para manter a sentença de primeiro grau que aprovou com ressalvas as contas de campanha do candidato Jorge Hamilton de Miranda Souza, referente ao pleito de 2016. Como voto, senhor presidente? Sebastião Monteiro. Acompanho na íntegra. Doutor Fábio Henrique. Relator. Doutor Bruno. Com o relator, senhor. Doutor Jackson. Senador Sebastião. De acordo. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Senador Sebastião Barbosa, tem um julgamento de processo administrativo, é o processo 2429, que me parece que durante a revisão do eleitorado, né, houve alistamento eleitoral que foram cancelados, domicílios, era em duplicidade ou pluralidade, né? Então, o douto juiz da 40ª Zona Eleitoral de Santo Antônio tratou de fazer lá a devida anotação, né, de exclusão, e Vossa Excelência é o relator e tem a palavra. É o 2.5, é o processo 2429. É pela homologação. Não é isso, doutora? Sim, pela homologação da decisão do juiz eleitoral. São aquelas questões de duplicidade, né? Eu quis ver aqui porque eu quis. Eu estou na trilha do parecer ministerial homologando, tal como apresentado. Até porque é uma providência de ofício, né? No sentido, né? Uhum. Algum voto sentido contrário? Então, o tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Santo Antônio de Leverger, nos termos... Santo Antônio do Leste? Mas veja bem, não é revisão de eleitorado. No município de Santo Antônio do Leste, 40ª Zona Eleitoral, nos termos do voto do procurador, em consonância com o parecer ministerial. Então, Sebastião Monteiro, Vossa Excelência é relator do 1.2, é o PJE 0601-112. Embargos de declaração com efeitos infringentes, prestação de contas, candidato ao cargo senador, eleição de 2018. Embargante Selma Rosane Santos Arruda, Gilberto Eglair Possamay,
e Cleri Fabiana Mendes. Vossa Excelência, relator, tem a palavra. Bom dia a todos. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Selma Rosane Santos Arruda, Gilmar Eglair Possamay e Cleri Fabiane Mendes, em face do acórdão proferido por este egrégio tribunal e que restou assim emendado. O voto liberei para os eminentes colegas e vou poupá-los da leitura do acórdão da prestação de contas. E sigo. Os embargantes em razões de recurso, sustentam que o acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades, bem como formaliza pré-questionamentos sintetizados nos seguintes tópicos: omissão e pré-questionamento, indispensabilidade de apresentação de contrato. Inciso 2. Omissões e contradição, despesas de pré-campanha 2.1, omissão e contradição, material de marketing e produção de prova na AIGE. 2.2. Omissão e contradição, valor das despesas de pré-campanha. A linha A. Valor, obscuridade, valor considerado como gasto eleitoral em pré-campanha. A linha B. Contradição, cômputo em duplicidade dos valores pagos a Ismaela Teixeira em período anterior à campanha. A linha C, pré-questionamento, dispositivo legal que determina a declaração de gastos de pré-campanha na prestação de contas de candidato e sua proibição de realizar gastos em pré-campanha. A linha D, omissão e inserção do valor de despesas considerados como de pré-campanha no limite geral, pré-questionamento do RESP de Itabaiana e Várzea Paulista. Pulou aqui. A linha E, omissão, os gastos de pré-campanha devem se sujeitar ao limite total de campanha. 3. Valores denominados aporte extraordinário ou de uso de empréstimo. 3.1. Omissão, valor considerado como gasto eleitoral é diferente do valor do empréstimo. 3.2. Pré-questionamento, limites da aplicação do artigo 18 da Resolução de Regência, no 23.553/17, a pessoa física. 3.3. Omissão, tese de insolvência do Ministério Público Federal. Ao final, requerem a apresentar as razões pelas quais requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração com o intento de aclarar os pontos minuciosamente expostos nos tópicos acima, rogando sejam feitos esclarecidos, aclaradas as obscuridades, sanadas as contradições, bem como realizados os pré-questionamentos requeridos para, caso ocorra mudança na conclusão de Vossa Excelência em algum dos pontos, seja dado efeito infringente ao presente recurso. O Ministério Público Federal, dado os efeitos infringentes, foi dado vista para apresentar suas contrarrazões. O Ministério Público Eleitoral declarou não ser parte nesses autos, devolvendo sem manifestação. É o relatório, senhor presidente. A manifestação, como dito por Vossa Excelência, então, o senhor continua com a palavra. Pois bem, em razões recursais, afirmo que o acórdão padece de vícios, omissões, contradições e obscuridades, assim como desejam pré-questionar alguns de seus pontos. No primeiro tópico, nominado de omissão e pré-questionamento sobre a indispensabilidade de apresentação de contrato, os embargantes sustentam haver uma suposta omissão no acórdão atacado, sob o argumento de que ele não indica qual dispositivo legal obriga o prestador de contas a apresentar, além da nota fiscal, instrumentos de contrato assinado quando se tratar de prestação de serviço. Travestido de tese de omissão no apontamento de diploma legislativo, buscam os embargantes rediscutir o mérito da irregularidade valorada por este tribunal relativamente à contratação da empresa Gênios. Os embargantes partem da equivocada premissa de que a reprovação das contas, no ponto que versou sobre a contratação da aludida empresa, cedeu por não admitir apenas a nota fiscal como documento hábil a comprovar gasto eleitoral. A bem da verdade, no caso em concreto, a reprovação das contas foi fundamentada na impossibilidade de aferir dos documentos fiscais acostados aos autos o valor pactuado com o já mencionado prestador de serviço. Sem querer revolver o mérito do julgado, apenas à guisa de exemplo,
O acórdão atacado cita o parecer da CCA, o qual concluiu à época pela existência de 3 valores possíveis na contratação da empresa: R$ 330 mil, R$ 690 mil ou de R$ 982 mil. Por essa razão, foram exigidos mais documentos hábeis do prestador de contas, como o contrato assinado apto a esclarecer a dúvida e auxiliar no convencimento do julgador, que não o fez, fato que ensejou a reprovação da contabilidade após a devida valoração desta egrégia corte. Portanto, eminentes pares, não havendo aqui omissão ou real pré-questionamento, estou rejeitando aqui a arguição formulada. A segunda tese trazida nos embargos de declaração é de que o acórdão é omisso por não apontar os IDs dos vídeos, jingles, vinhetas, artes, adesivos, banners, etc., criados antes do período da campanha eleitoral. Além disso, os embargantes sustentam haver uma contradição sob o argumento de que, ao tempo em que afirma que o material de marketing deverá ser objeto de perícia na AIGE, o acórdão da prestação de contas teria admitido tal material como prova finda, perfeita e imutável para condenar a prestadora. Percebe-se que, nesse ponto, os embargantes pretendem, por via transversa, rediscutir o julgado no ponto que reconheceu como gasto eleitoral ilícito a produção do material de marketing no período anterior ao permitido para a campanha eleitoral. Não obstante, o acordo enfrentou esse tema com profundidade no tópico específico que versa sobre serviços executados com publicidade e pesquisa eleitoral no período de pré-campanha, e não há omissão ou contradição a serem sanadas. Em primeiro lugar, o acórdão expressamente aponta que o material de marketing na pré-campanha produzido pela empresa Gênios está armazenado em mídia externa disponível na Secretaria do Tribunal, prova compartilhada a partir dos autos da AIGE. Aqui eu transcrevo o número da ação. Além de cheques e comprovantes de TED datados no período vedado, o acórdão discrimina o material publicitário confeccionado pela empresa Gênios, com características flagrantemente publicitárias de candidato em campanha. A par desse quadro fático, a fundamentação na sequência exposta no julgado se ateve aos estreitos limites de natureza do processo jurisdicional de prestação de contas de campanha, qual seja, de que houve elevado gasto ilícito com empresa especializada em marketing em afronta à resolução de 2017. Em nenhum momento o acórdão afirma que referidos materiais de marketing deveriam ser objeto de perícia para a consecução dos objetivos da prestação de contas. Do mesmo modo, o item 7 da ementa do acórdão apenas afirma que a análise do pagamento de fornecedores à margem da contabilidade deve ocorrer na ação de investigação judicial eleitoral, porque, obviamente, essa conduta pode configurar abuso de poder econômico, mérito que jamais poderia se ingressar em um processo de prestação de contas de campanha. Por fim, registro que os questionamentos deduzidos pelos embargantes sobre o tema propaganda permitida e propaganda vedada em período eleitoral são incabíveis em sede de embargos de declaração, em especial porque a prestação de contas não se presta à realização de investigações aprofundadas de fatos que possam caracterizar abuso de poder ou outros ilícitos eleitorais. Pelo exposto, não havendo omissão e contradição nesse ponto, rejeito os aclaratórios. Conectado ao ponto anterior, na terceira tese exposta nos embargos de declaração, os recorrentes afirmam que há uma obscuridade no acórdão no ponto que trata das despesas de pré-campanha. Requerem que seja declarado se as despesas com pessoal e marketing
realizadas em período de pré-campanha estão sujeitas à obrigatória declaração em prestação de contas de campanha. A esse respeito, por ocasião do julgamento, todas as despesas realizadas pelos embargantes no período que antecedeu a campanha eleitoral, incluindo as despesas com pessoal e de marketing, foram discriminadas, catalogadas por data e fornecedores examinadas sobre a ótica e definições veiculadas na resolução de 2017. Após discussão, esta egrégia corte compreendeu que tais despesas possuíam características de gastos eleitorais executados fora da permissão legal e concluiu pela reprovação das contas. Simplesmente, não há obscuridade nenhuma a ser sanada. Pretendem, a bem da verdade, os embargantes, a rediscussão do tema alusivo aos gastos de pré-campanha, incabível em sede de embargos de declaração. Neste ponto, também rejeito os embargos. Na quarta tese, os recorrentes aduzem que o capítulo do acórdão que tratou da contratação da prestadora de serviço Ismaela Teixeira é contraditória. Ora menciona que a irregularidade enseja anotação com ressalva, ora reprovação da contabilidade. Não obstante a arguição, não se percebe nenhuma contradição no julgado. Fosse a irregularidade incometa a única na contabilidade, dado o seu pequeno valor em face do montante das despesas realizadas, poderia, para fins de julgamento, impor apenas ressalvas. No entanto, como existem outras irregularidades de valores consideráveis, ela deve ser incorporada às demais na análise da gravidade que, no caso, foi considerada grave a ponto de desaprovar a contabilidade, não havendo, assim, nenhuma contradição a ser sanada. No quinto ponto, os embargos de declaração não trazem nenhum vício. Eles apenas, no caso, os embargantes pretendem pré-questionar qual dispositivo legal que proíbe o candidato de realizar despesas de pré-campanha. A questão foi amplamente debatida por ocasião de julgamento, de modo que trata-se, na verdade, de revolvimento da matéria. Além disso, hoje o pré-questionamento é implícito, para o qual é pacífico o entendimento dos tribunais superiores que o pré-questionamento implícito dispensa que o tribunal aponte expressamente o dispositivo legal que fundamenta a decisão. Contudo, é necessário que a questão tratada naquele dispositivo tenha sido efetivamente discutida e julgada, como no caso concreto foi. Então, ausente o apontamento de qualquer vício, rejeito os embargos nesse ponto. No sexto tema, os embargantes apontam que há omissão na fundamentação pela não manifestação da Corte sobre os precedentes de Atabaiana e Várzea Paulista, quando da ocasião do julgamento desta prestação de contas. Percebe-se pelas razões do recurso que os embargantes, mais uma vez, buscam apenas rediscutir a matéria sobre os limites de gastos de pré-campanha, já enfrentado pelo colegiado a miúde, de modo que não há omissão, o que, a toda evidência, a via eleita pelos embargantes não é adequada. Não se pode considerar em nenhuma hipótese que o acórdão é omisso por existir algum precedente julgado por outro tribunal sem força vinculante que a parte repute relacionada ao caso. Além disso, a reprovação das contas foi pautada, entre outras razões, nos elevados gastos no período de pré-campanha realizados pelos embargantes, na arrecadação por empréstimo fora da hipótese legal, na realização de despesa no período de campanha à margem da contabilidade oficial. Por fim, quanto ao pré-questionamento acerca suposta divergência jurisprudencial com os precedentes citados, por força do artigo 1025, dispensa-se qualquer manifestação desta Corte, pois consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Dessa forma, rejeita os embargos de declaração também nesse tópico. No último tópico do recurso, os embargantes alegam uma omissão ou erro material no acórdão, sob o argumento de que o item 8 da ementa menciona como gasto eleitoral o empréstimo de 1,5 milhões de reais contraída pela titular do suplente da chapa.
Outro sim, a título de pré-questionamentos, os embargantes requerem seja apontada a razão pela qual foi aplicado o artigo 18 da Resolução de 2017 a um ato civil de pessoas físicas, bem como seja reconhecida como equivocada a tese de insolvência do Ministério Público da titular para honrar o empréstimo. Nesse último tópico dos embargos de declaração, percebe-se que há um equívoco dos embargantes na interpretação do voto e ementa do acordo. O voto e o item 6 da ementa deixam claro que, nesta prestação de contas, foi reconhecido como gastos eleitorais ilícitos o montante de R$ 927.816,36, decorrente do somatório exposto no quadro demonstrativo das despesas pagas por Selma Arruda no valor de R$ 777.816,36 e por Gilberto Possomai no valor de R$ 150 mil. No outro lado da moeda, ao tratar do tema arrecadação, o acórdão reconheceu como ilícito o contrato de mútuo de 1,5 milhão de reais formalizado entre a titular e o suplente da chapa. Apenas à guisa de contextualização, o voto consignou que esse valor é tão alto que, em números, corresponde à metade do teto de gastos fixados pelo TSE para a campanha de senador da República em Mato Grosso. Fato é que, em nenhum momento do acórdão, em especial do item 8 da ementa, sedimentou que os embargantes promoveram gasto ilícito de 1,5 milhão de reais. Quanto ao pré-questionamento sobre a aplicação do artigo 18 da Resolução de 2017 e a alegada tese de insolvência do MPF, esse tribunal enfrentou esses temas com profundidade. Pelas características e data da transação, somados a outros elementos probatórios, como gastos elevados com empresas de marketing, esse tribunal concluiu que o contrato de mútuo formalizado teve viés eleitoral e ofendeu o referido dispositivo de regência. A tese do MPF de que a titular da chapa seria, inclusive, insolvente para a quitação do contrato é apenas um dos argumentos da linha de raciocínio que conduziu o voto. Pretende os embargantes, neste capítulo, revolver o mérito do julgado, o que é incabível em sede de embargos. Pelo exposto, senhor presidente, conheço dos embargos de declaração e nego provimento no mérito. É como voto. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno. Eu indago, já que eu estou tomando conhecimento desse fato e as prestações de conta nesse momento, e aparentemente, pelo que assentou o doutor relator, eu não sei se houve determinação nesse sentido, e aí a minha indagação. O delito de falsidade ideológica eleitoral, ele tem como conduta normalmente indicada exatamente a ação ou omissão no que tange à prestação de contas. Ou seja, incluir aquele que inclui declaração falsa ou diversa da que deveria constar, ou que inclui ou omite. Então, por ação ou omissão, nós podemos, em tese, ter a tipificação do crime de falsidade ideológica eleitoral. Eu não sei se foi determinada a apuração, porque me parece que, em princípio, essa hipótese é típica daquele que, na sua prestação de contas, não espelhou por ação ou omissão, desde que dolosos, evidentemente, nós não estamos aqui para ferir o dolo, né? Mas desde que haja indícios, deve ser apurado. Eu indago Vossa Excelência se esta corte se debruçou sobre o tema e se determinou o encaminhamento dos autos. A resolução diz que é o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral, para que averigue a subsunção da conduta da prestadora em tese a este preceito primário
de que trata o artigo 350 do Código Eleitoral. Vossa Excelência tem conhecimento sobre isso? Objetivamente, não. No voto, no acórdão da prestação de contas, essa análise da subsunção deste tipo penal não fora enfrentada. Obrigado, Excelência. Eu, então, acompanho Vossa Excelência, mas quer me parecer que há indícios aptos, ao menos, a uma análise mais profunda por parte do Dominus Litis, razão pela qual eu acompanho Vossa Excelência, com adendo de que, independentemente do trânsito julgado, sejam remetidas cópias dessa prestação de contas à Procuradoria Regional Eleitoral, a fim de que averigue a prática em tese do delito descrito no artigo 350 do Código Eleitoral. Como voto, senhor presidente? Doutor Jackson Coutinho. Doutor desembargador Sebastião Barbosa. Eu também rejeito os declaratórios. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Fábio Henrique. Também um embargo de declaração 1.3 PJE 06011713. Embargo de declaração em prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. Embargante é Gilvanete da Silva Tomás. Posso, presidente? Da pauta? Claro. Posso? Obrigado. Obrigado, presidente. A embargante aponta omissão na análise das provas Opa, desculpa, eu comecei na frente. Trata-se de embargos de declaração oposto por Gilvanete da Silva Tomás, em face do acórdão TRE número tal. Por maioria, desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito 2018. A embargante aponta omissão na análise das provas juntadas nos autos. Aduz que, com os documentos anexados e as informações prestadas, é possível aferir a origem e a destinação dos recursos empreendidos na campanha. Alega a contradição no voto condutor, não se mostrando razoável e proporcional em relação a outros julgados em casos idênticos ao presente, no âmbito do colê do TSE. Sustenta, assim, que fatos parecidos têm sido objeto de interpretações conflitantes. A embargante ressalta o voto vencido, excelentíssimo senhor doutor juiz membro Mário Roberto Conde de Oliveira, no qual afirmou que o valor de R$5.000 é ínfimo em relação à quantia total movimentada pela candidata, não sendo suficiente a modificar um pleito eleitoral. Afirma também inexistir irregularidade grave e substancial que torne a contabilidade viciada, haja vista que o percentual tido por irregular é irrisório no contexto total da campanha, sendo possível a aplicação da proporcionalidade ao caso. Rogo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que as contas sejam aprovadas. Eu, relator, presidente. A parecer, Vossa Excelência continua com a palavra. O voto não foi liberado para os colegas? O voto não está liberado, é? Juliano, é que eu não consigo fazer aqui, eu não aprendi ainda. Outro o quê? Só clicar aqui já aparece ali? Essa setinha que aumenta ele. Tá. Obrigado. O Jackson me ensinou aqui, eu acho que já deve estar liberado aí, então. Obrigado, doutor Jackson. Basicamente, colegas, aqui o embargo de declaração ele busca fazer prevalecer o voto divergente que foi proferido pelo doutor Mário Cono. Foram apontadas irregularidades que somaram R$5.000 na prestação de contas, o que corresponde a 14, e agora eu
Eu saí sem querer aqui. Que corresponde a 14,6% da prestação de contas. A tese do embargante, e que é a tese Não, eu quero voltar lá no voto. Obrigado. E que a tese que sustentou o voto divergente do Dr. Mário Kono é que não se deveria levar em conta a percentagem das irregularidades em relação ao todo, mas sim o valor absoluto de R$5.000, que de toda maneira é ínfimo, seja qual for o montante do valor da arrecadação de campanha. Essa tese, como a gente sabe, ela não vem sendo acolhida nesse tribunal. Inclusive, o próprio Dr. Mário Kono, na oportunidade, falou que abriria divergência e que votaria em contrariedade à própria jurisprudência do tribunal. E o embargante ele junta alguns precedentes, mas todos os precedentes em que ele junta, falando do valor de R$5.000 ou alguma coisa em torno disso, representa um montante de 2% ou 3% em relação ao montante total. Então, no final das contas, as contas foram aprovadas nesses precedentes que ele trouxe, com ressalva, mas porque esses R$5.000 representavam, em face de toda a arrecadação, um montante ínfimo. Então, eu mantenho o acórdão embargado, porque não foi, na verdade, apontada nenhuma omissão ou contradição, apenas ele busca fazer prevalecer o voto divergente do Dr. Mário Kono, que, como eu já adiantei, e como ele próprio adiantou naquela assentada, é em contrariedade à jurisprudência do próprio TRE e também do TSE. E esse é meu voto, presidente. Sim. Com o relator, senhor presidente. Dr. Jackson. Dr. Sebastião Barbosa. Com o relator. Dr. Bertolucci, também está acompanhando. Dr. Sebastião Monteiro. Com o relator. Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Valeu, obrigado. Tem um processo administrativo, 1.5 PJE 0600102. É um recurso em processo administrativo aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz, exercício da autotutela administrativa. Interessado aqui é a União, também interessado é Lourenço Gonçalves de Queiroz. É da minha relatoria. Eu vou fazer a leitura desse voto, porque tem várias e várias nuances, foram idas e vindas, e eu acho que para contextualizar, seria necessário fazer essa leitura para que qualquer dúvida possamos eventualmente saná-la. Eminentes pares, cuida-se de procedimento administrativo em que se discute a possibilidade de reversão de aposentadoria concedida ao servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz. O feito for autuado para instruir a concessão de aposentadoria por invalidez e contém diversos laudos e perícias feitas pelas juntas médicas oficiais e demais dados sobre a vida funcional do servidor, mas na última delas asseverando os profissionais de saúde que não mais subsistem os motivos ensejadores da aposentadoria, tendo sido sugerido expressamente a possibilidade de reversão para a atividade, com algumas adaptações no aspecto laborativo por conta do longo período de afastamento das atividades laborativas do servidor em questão. É esse o relatório. Está disponibilizado? Está sim. Está disponibilizado em Vossa Excelência, qualquer dúvida. Mas eu digo assim, eminentes pares, o servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz laborou por décadas nesse tribunal, tendo exercido funções de grande relevância, como o de secretário de informática, por exemplo, atualmente denominado de Secretaria da STI. Para melhor entendimento de Vossa Excelência, elaborei breve síntese do processado neste feito. Tendo sido acometido de moléstia que comprometeu o exercício de suas funções laborais, após afastar-se do serviço por diversas ocasiões no gozo de licenças médicas, acabou por ser aposentado por invalidez em 12 de 9 de 2013, mediante portaria do então presidente desse tribunal, desembargador Juvenal Pereira da Silva, com direito a proventos proporcionais. Recorreu dessa decisão ao plenário desse tribunal, em ocasião em que o colegiado, acompanhando o voto da relatora, desembargadora Maria Helena Povas, alterou a fundamentação da concessão da aposentadoria, reconhecendo-lhe o direito à percepção de proventos integrais. Ocorre que a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria
no exercício regular de suas atribuições legais, apontou o entendimento de que a concessão de proventos integrais era ilegal, porque, em tese, em síntese, melhor dizendo, não teria havido demonstração de nexo causal entre a doença incapacitante e as atribuições do cargo exercido pelo servidor enquanto em atividade, consoante exige o artigo 186, inciso 1 da Lei 812/90. O presidente desse regional, à época, por conta desse entendimento da CCIA, determinou remessa dos autos à Advocacia Geral da União, a AGU, órgão que, depois de certo lapso, devolveu o feito para que fosse realizada a autotutela no âmbito desse tribunal, exaurindo a esfera administrativa antes que ela pudesse adotar as medidas de sua competência, tendo, ademais, enviado comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União, bem ainda ao CNJ. Em 16 de 7 de 2018, o desembargador Márcio Vidal submeteu o feito ao Pleno, no exercício da referida autotutela administrativa, ocasião em que apresentou voto pela alteração da forma como estavam sendo concedidos os proventos, na integralidade, salientando em resumo que, entre aspas, tudo exige prova, fecha aspas, sob pena do administrador conceder a maior sem esteio legal. Asseverou Sua Excelência que acompanhava o entendimento do controle interno na condição de guardião da legalidade dos atos da administração, porquanto as várias perícias médicas juntadas ao feito não estabeleceram com a precisão necessária o parâmetro quanto ao liame causal entre a atividade laboral e a enfermidade incapacitante. Ressaltou que tudo isso é questão de entendimento, pois tanto quanto houve o entendimento do desembargador Juvenal Pereira da Silva pela concessão de proventos proporcionais, houve entendimento diverso do colegiado quando alterou a referida fundamentação e passou a conceder a integralidade então postulada, acompanhando o bem fundamentado voto da desembargadora Maria Helena Povas. Pois bem, o colegiado desse tribunal reconheceu nesse último julgamento a nulidade da decisão anterior, proferida ainda no contexto da autotutela, por irregularidade na intimação do advogado e do servidor, tendo acolhido também o pedido da defesa técnica para a conversão do julgamento em diligência com realização de nova perícia médica, facultada à parte a formulação de quesitos com a finalidade de esclarecer, dentre outros aspectos, quanto ao nexo causal já mencionado. Seguindo os trâmites usuais, a Junta Médica Oficial reuniu-se e apreciou os documentos contidos no feito, procedeu a novos exames, respondeu aos quesitos formulados pela defesa técnica e emitiu seu parecer, que concluiu pela insubsistência da invalidez, propondo reversão da aposentadoria do servidor para que ele volte à atividade laboral com observância de algumas restrições. O advogado do servidor foi intimado quanto a este último laudo médico, tendo peticionado nos autos alegando que a junta médica foi imprecisa e inconclusiva quanto ao quesito C, alusivo ao nexo de causal entre a atividade laboral e a enfermidade outrora incapacitante, havendo, portanto, imprecisão e incoerência. As unidades técnicas foram ouvidas, tendo a seção de Direitos e Aposentadorias e Pensões, SDAP, apontado a pertinência quanto à alegada insuficiência de dados alusivos ao quesito primordial para subsidiar a decisão a ser prolatada no sentido da citada omissão acerca do nexo causal. Por seu turno, a assessoria jurídica emite parecer em que externa entendimento de que a administração deve proceder à reversão do servidor à atividade, porquanto a junta médica oficial, neste ponto específico, foi expressa e incisiva quanto à cessação dos motivos ensejadores da incapacidade laboral. Em sentido idêntico, a CCIA aponta, em síntese, que, em decorrência do longo lapso transcorrido, resta prejudicada a nova avaliação quanto ao nexo de causalidade ou de concausalidade, conforme atestado pela última junta médica oficial, porém, ainda de acordo com o laudo médico referido, o servidor não está inválido para serviço público, devendo a administração providenciar a sua reversão. Concluído o relato sucinto dos fatos ocorridos até a presente data, tenho por pertinente destacar que a Lei 812/90 determina quanto ao tema em debate. Aí vem aí o artigo 8º, né, que fala da reversão, e no ponto que interessa, fala assim, reversão, aí no artigo 25, reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Inciso 1, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. E então tem por pertinente e necessário afastar o óbice apontado pela defesa técnica do servidor, porquanto o que se discute por ora
o ponto fulcral em debate é a insubsistência dos motivos ensejadores da inatividade, não propriamente a causa que a gerou à época da concessão de aposentadoria. A Junta Médica Oficial expediu a seguinte conclusão, entre aspas, o servidor no atual exame não foi considerado inválido para serviço público, tendo condições de retornar ao trabalho no cargo de técnico judiciário, área administrativa. E mais à frente, digo eu, quanto ao ponto específico suscitado pelo causídico que representa o servidor, nesses autos é importante salientar que, apesar da Junta Médica Oficial considerar prejudicada a resposta acerca do nexo causal existente no passado e que acarretará o diagnóstico favorável à concessão da aposentadoria, houve expressa indicação de que o quadro de moléstia que acometem atualmente o servidor não guardam correlação ou causalidade com as atividades laborais de seu cargo. Confira-se o trecho do mais recente laudo da Junta Médica. Aspas. As atuais moléstias não são decorrentes de acidente em serviço ou doenças profissionais. Com base nos entendimentos do controle interno e da assessoria jurídica desses tribunais, os quais adotam como fundamento de decidir nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784/99, sem maiores delongas, estando o feito instruído com o laudo da Junta Médica Oficial, que expressamente decreta que o servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz não se encontra mais incapacitado para atividade laboral, preenchido, portanto, o requisito do artigo 21, inciso 1 da Lei 812/90, vota no sentido de aplicar o instituto da reversão de sua aposentadoria, devendo retornar à atividade laborativa imediatamente observadas as limitações recomendadas pela referida Junta Médica, como estou votando. Em suma, é autotutela, que, embora tardiamente, está sendo exercida nesses autos, em função da nova constatação a que se chegou a perícia e observando o princípio da legalidade. Se há expressa determinação de quais são as causas incapacitantes, quais são as moléstias incapacitantes, e, no caso concreto, não se enquadra a situação do servidor em nenhuma delas, não podemos fugir, escapar aí da órbita do que foi atestado. E é nesse sentido que eu estou votando para determinar, então, essa reversão. Desembargador Sebastião Barbosa. Eu estou de acordo com o minucioso voto de Vossa Excelência. Doutor Luiz Bortolucci. Acompanhe Vossa Excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Fábio Henrique. De acordo. Doutor Bruno. De acordo. Doutor Jackson. De acordo. Tribunal, por unanimidade, reverteu a aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz, determinando seu imediato retorno à atividade laborativa nos termos do voto do relator. Tiro o doutor aí, porque eu fico sem jeito. O voto do doutor relator é quando é para Vossa Excelência. Eu não me incluo. Do simples relator. Temos mais uma aqui, veio da Corregedoria, que é o interessado. É um processo administrativo, só para sintonizar melhor, é 1.6 PJE 0600100. É um processo administrativo que trata da minuta de resolução fixando a competência material dos juízes eleitorais dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, bem como define a rotina de processamento das cartas precatórias e das cartas de ordem nas zonas eleitorais de Mato Grosso. O interessado e propositor desses autos é a Corregedoria Regional Eleitoral e o processo da minha relatoria, mas em síntese, inclusive era uma questão muito aguardada aqui pelo doutor Pedro, nós estamos, segundo proposição da própria Corregedoria, que com a sua carga normal e corriqueira de democracia, certamente já conversou com os juízes, já fez praticamente um esboço, com eles mesmos, acerca dessa divisão de tarefas. Com eles está tudo acertado. Então, nesse sentido, eu estou votando pela aprovação desse processo judicial eletrônico, isso aqui vai resultar numa resolução. Porque essa matéria é só administrativa. Mas eu estou dizendo que é de interesse, porque o doutor Pedro já havia me falado várias vezes da necessidade de disciplinarmos, inclusive a questão da competência pelas representações de propaganda e vários. É o 6000100.
fixa a competência material dos juízes eleitorais dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, que são aqueles atos que têm mais de uma zona eleitoral para estabelecer quais são as competências. O voto está disponível a Vossas Excelências. Eu pergunto se tem alguma consideração, alguma anotação, se podemos considerar aprovado. O Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que fixa a competência material dos juízes eleitorais dos municípios de Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande, bem como define a rotina de processamento das cartas precatórias e das cartas de ordem nas zonas eleitorais de Mato Grosso, nos termos do voto desse relator, inclusive especificamente daqueles feitos criminais, que é uma única zona agora que vai ter, pelo menos aqui em Cuiabá, que vai ter a competência para aqueles feitos conexos da Justiça Eleitoral. Temos um sequencial aqui, é o 606000024. É uma minuta de resolução que regulamenta a arrecadação, amor? É, a prestação de contas de Lambari do Oeste, né? Ah, tá. Mas é que esse aqui não está aqui. Né? Ah, tá. Eu peguei e botei errado aqui. É esse aqui que é a sequência. O 1.7... é uma instrução de minuta de resolução que regulamentando a arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral por partidos políticos e candidatos, bem como a prestação de contas nos âmbitos das eleições para o cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Lambari do Oeste, 52ª Zona Eleitoral de Mato Grosso. Interessada aqui é a CCIA, né, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, e nós estamos fazendo aquela regulamentação, assim como já fizemos nos moldes para o cargo de senador, né, nós temos que fazer uma específica para a eleição municipal que vai se dar na mesma data no âmbito lá do município de Lambari do Oeste. Podemos considerar também aprovado? É porque são normativas específicas, né? Então o tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que regulamenta a arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral, bem como a prestação de contas das novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Lambari do Oeste, nos termos do voto deste relator. Também da minha relatoria, funcionamento das urnas. Essa aqui é da apuração paralela, votação paralela. O 1.8 é o PJE 0600035, que propõe uma resolução dispondo sobre os procedimentos da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio da votação paralela para um cargo de senador e respectivos suplentes do Estado de Mato Grosso. Aqui a proposição é dessa presidência e, na verdade, nós estamos aqui regulamentando a votação paralela, que em toda e qualquer eleição tem que ser feita aqui, aquelas amostragens, né, que a gente faz aquele sorteio de urnas, aquele procedimento que é de todos conhecido. Só apenas destacando que nós já estamos nomeando a comissão, que será composta pelos servidores Karina Dias Dizic, que é da Corregedoria Eleitoral, a Nair Regina dos Santos Correia, também da Corregedoria, a Marcela Alves Lopes Mendes de Oliveira, que é da Secretaria Judiciária, o Moisés Nadaf, que é da TI, o Sandro Gonçalves Delgado, que é da Gestão de Pessoas, e o Lealdo Floresta de Oliveira, que é da Secretaria de Administração e Orçamento. Tudo isso vai ser comandado pelo doutor juiz de Direito, doutor João Bosco Soares da Silva, que espetacular, grande magistrado e grandes servidores que estarão à frente dessa tarefa. Então, eu passo essa proposição. Podemos considerar aprovada? Tribunal, por unanimidade, aprovou normativa que dispõe sobre procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio da votação paralela para a eleição suplementar de senador e respectivos suplentes no Estado de Mato Grosso, nos termos do voto deste relator. Esse aqui é da... Tá. O 1.9 é o PJE 060007. Na verdade, é no processo administrativo na minuta de resolução proposta de alteração da resolução 2404,
que aprovamos no dia 22 de janeiro de 2020, dispondo sobre a escolha e o registro de candidatos ao calendário e outras providências para a eleição suplementar para um cargo de senador e respectivos suplentes. Na verdade, nós estamos fazendo uma alteração aqui, uma proposição, em relação àquela resolução primeira que nós aprovamos sobre a questão das eleições suplementares, para acrescer apenas alguns aspectos que não foram observados quando daquela aprovação. Basicamente, que emendar parcialmente o artigo 7º da resolução TRE 2404, que passa a ter as seguintes alterações. É acrescer aqui, no caso, um parágrafo 2º, que diz o seguinte: até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado pelo Candex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade, ser gravado em mídia e ser entregue à Justiça Eleitoral, nos termos da Lei 9.504/1997, artigo 8º. Essa providência, ela se dá em razão da necessidade de que essas atas, estabelecendo prazo para que essas atas deem entrada no TRE, para não ficar em aberto, porque nós já tivemos alguns problemas aí, inclusive temos casos, né, aqui pelo próprio TRE, estabelecendo que, uma vez feita a convenção, o partido tem até o dia seguinte para transmitir o arquivo gerado pelo sistema Candex, ou, na impossibilidade, gravado em mídia a ser entregue aqui à Justiça Eleitoral. Ou seja, estabelecendo esse prazo até o dia seguinte. E uma outra alteração que está constando aqui no nosso artigo 2º é alterar parcialmente também o mesmo termo da resolução, que é o calendário eleitoral, por erro material constatado no item 7 da data onde consta no item 7, 17 de março de 2020, o qual passa a ter a seguinte redação. Antes, então, estava consignado nestes termos, 17 de março, que é uma terça-feira, seria 40 dias antes. O erro material fica agora retificado para a seguinte redação. Data a partir da qual, até 21 de maio de 2020, as decisões relacionadas ao pleito, salvo as exceções previstas na legislação, serão publicadas em secretaria, mural eletrônico, resolução TRE de Mato Grosso, 1468/2014, artigo seguinte, ou em sessão. Ou seja, antes estava constando 17 de março, está então sendo ampliado até 21. Espera aí. É isso mesmo, né? Fica realmente até 21 de maio, não é março mesmo. Podemos considerar aprovada? O prazo que a gente tem que funcionar aqui, a Secretaria do Tribunal, plantão, sábado, domingo, feriado. Até diplomação, isso mesmo. Até diplomação. Bem esclarecido pelo Bruno e pelo Mauro, então fica realmente até 21 de maio. Então, o tribunal também, por unanimidade, alterou em parte a resolução 2404/2020, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos ao calendário e outras providências da eleição suplementar de senador e respectivos suplentes no estado de Mato Grosso, nos termos do voto deste relator. E a última providência de ordem administrativa é 1.10, é o PJE 06.00021. Isso aqui é um processo administrativo relacionado a magistrados, a prorrogação de biênios de juízes eleitorais em decorrência dessa eleição suplementar designada para o cargo de senador e respectivo suplente no estado de Mato Grosso. Nós temos constatado que, a fim de prorrogar esses biênios, porque eles estariam vencendo num momento bem crucial do processo eleitoral. Então, até nós temos previsão legal para isso. E nesses casos específicos, nós temos aqui, prorrogando, também. Fica até o final, né, até dia 21 de maio, todos eles.
Então eu vou fazer a leitura aqui. Fica prorrogado o mandato que encerrariam durante esse período a 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum, a doutora Ana Helena Alves Porcel Roncoski, que teria seu fim de biênio em 8 de março de 2020. A 23ª Zona Eleitoral de Colíder, doutora Giselda Regina Sobreira, que venceria em 23 de 3 de 2020. A 29ª Zona Eleitoral, São José do Rio Claro, doutor Luiz Felipe Lara de Souza, venceria em 6 de 4 de 2020. Juína, a 35ª, doutor Wagner Dupin, que venceria em 12 de 4 de 2020. E Cuiabá, 39ª Zona Eleitoral, doutor Jefferson, que venceria em 14 de maio de 2020. Todos eles, então, ficam prorrogados até o dia 21 de maio de 2020. Podemos considerar aprovado? Então, também, por unanimidade, prorrogou excepcionalmente até 21 de 5 de 2020 os biênios dos senhores juízes Ana Helena Porcel, 5ª Zona Eleitoral, Giselda Regina Sobreira, 23ª Zona Eleitoral, Luiz Felipe Lara de Souza, 29ª Zona Eleitoral, Wagner Dupin Dias, 35ª Zona Eleitoral e Jefferson Luiz Quinteiro, 39ª Zona Eleitoral, nos termos do voto deste relator. Acho que é isso. A data 21 que eu vou falar com o pessoal da eleitoral para ver De vocês. 21, né? 21 do 5. 21 de maio. Essa resolução nesse sentido. Nada mais havendo. Fica encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom dia.